Sérgio, prezado companheiro Paulo Ramos, prezado Lourenço Carrasco, prezadas amigas, prezados amigos, prezado professor Lessa. O senador Requião nos traçou aqui um panorama devastador sobre os efeitos da chamada globalização neoliberal no Brasil e no mundo. A redução da capacidade e das potencialidades das nações do Brasil, a redução dos direitos sociais, não apenas dos direitos trabalhistas, mas dos direitos sociais da população dos países submetidos a esse processo. Eu gostaria de discutir um pouco mais as causas e as razões mais duradouras e mais profundas desse processo. E como também combatê-lo e enfrentá-lo. É sabido de todos nós que a globalização não é um fenômeno recente na vida da humanidade. A globalização aconteceu em diferentes fases e produzindo diferentes efeitos. Há quem diga que a primeira globalização foi a globalização do Homo sapiens, quando se distribuiu por diversos continentes, o Homo sapiens promoveu aquela que tenha sido, talvez, a primeira globalização. Os impérios do mundo antigo, a Grécia, com Alexandre, Roma, com seus imperadores, não deixaram também de promover uma forma de globalização, levando seus modelos políticos, econômicos, a sua cultura, a sua língua, e não, talvez por outra razão, o antropólogo Darcy Ribeiro disse que o Brasil é uma espécie de Roma ressurgida, lavada no sangue africano e no sangue indígena. Nós tivemos a globalização das grandes descobertas da Portugal e da Espanha. E, de certa forma, o Brasil é uma consequência também dessa globalização. Nós tivemos a globalização promovida pelos ingleses, com a invenção da máquina a vapor, com a sua poderosa marinha de guerra e marinha mercante. Também a Inglaterra espalhou um sistema econômico, espalhou também seus hábitos, seus costumes, o bife a cavalo, o bife com fritas, o futebol, entre outras coisas, também são resultantes dessa globalização. E recentemente, já sob a hegemonia do Império Americano, nós conhecemos essa globalização financeira, globalização promovida pela supremacia militar, cultural, diplomática e da moeda dos Estados Unidos e do seu sistema financeiro. Essa globalização produziu desequilíbrios, o mais importante deles, naturalmente, com o fim da antiga União Soviética. Relevando aqui as críticas que possam fazer ao sistema predominante na antiga União Soviética, é evidente que o fim da União Soviética, a desarticulação da União Soviética, ampliou e radicalizou a hegemonia e a agressividade da dominação americana no mundo. A ofensiva militar
diplomática, científica, tecnológica, cultural, da informação midiática dos Estados Unidos sobre o mundo, essa ofensiva foi acirrada com o fim da União Soviética. O fim da União Soviética levou para a centro-esquerda as forças de esquerda, levou para o centro as forças de centro-esquerda, levou para a direita algumas forças do centro. E isso causou muitos desequilíbrios no mundo. A hegemonia ideológica e política fragilizou em alguns países a luta nacional. Alguns perceberam e cuidaram de se defender, como os chineses fizeram desde o primeiro momento. Os russos, depois de um período de dispersão, recuperaram a centralidade da questão nacional com a ascensão do atual presidente, do Putin, enquanto os países buscavam se proteger, fortalecendo a centralidade da questão nacional. O presidente brasileiro, aliás, num discurso proferido no Colégio do México, o presidente Fernando Henrique anunciava a globalização como um novo renascimento. E as consequências nós pagamos até hoje. Ou seja, as elites políticas brasileiras fizeram uma leitura errada do que essa globalização resultava para o mundo. E nós pagamos um grande preço. No nosso hemisfério foi promovida essa integração imperial. A área de livre comércio na América do Norte, a que se tentava promover com a parte sul do hemisfério, e que até agora fracassou, que era a ALCA, era a integração promovida pelo Império. Não era aquela integração sonhada pelos próceres da independência, pelo Bolívar, pelo José Bonifácio. E o próprio Bolívar aconselhava que, diante da ambição de vizinhos fortes, agressivos e arrogantes, como o que nós tínhamos na América do Norte, a cautela aconselhava a prudência, a distância e não oferecer nenhuma intimidade. Pois bem, mas essa foi a globalização propugnada pelo Império. Os Estados Unidos desejam a globalização para afirmar e ampliar a sua hegemonia. E como as forças de esquerda reagiram a essas transformações? Aqui no Brasil, uma parte delas adotou a agenda dos liberais americanos dos anos 60, a plataforma da luta pelos direitos civis, abandonando a luta em defesa da questão nacional. E para o capital, a plataforma dos direitos civis é uma plataforma cômoda, porque ela não ameaça a essência do sistema. Não é uma agenda de contestação, é uma agenda de acomodação. Não estou contestando esses direitos, professor. Por mais que sejam justos, os direitos da questão de gênero, de raça e os demais, eles são direitos, eles não constituem uma causa. A causa é a causa da nação. A causa que contesta a hegemonia do império é a afirmação da nação diante dos constrangimentos impostos pela globalização. Mas, lamentavelmente, uma parcela grande da esquerda refluiu, capitulou, abdicou e abandonou a causa nacional em favor da agenda dos direitos civis,
E eu que fui formado e criado na agenda da transformação social, da questão nacional, hoje eu olho e vejo que essa agenda dos direitos civis é a que se confunde hoje como sendo uma agenda de esquerda, quando ela não é. Ela é, no máximo, uma agenda democrática. E é uma agenda do mercado também, o senhor tem razão. É uma agenda do mercado. Exatamente. É uma agenda que abre nichos de mercado, tá certo? Que serve a novas formas de acumulação do capital. É uma agenda do mercado. Então, se nós também não fizermos esse debate, nós não estaremos sendo nem verdadeiros e nem sinceros. Ou nós substituímos essa agenda de direitos civis, a agenda do corporativismo, pela centralidade da questão nacional, pela união e coesão de forças políticas, sociais, econômicas, amplas, em torno do interesse nacional, do desenvolvimento do Brasil, ou nós não removeremos os obstáculos ao nosso desenvolvimento, nem reuniremos as energias necessárias para enfrentar os constrangimentos a que está submetida a nação. O anti-imperialismo de discurso, o anti-imperialismo de linguagem, o anti-imperialismo que ao mesmo tempo que se proclama contra o império e fragmenta a agenda do país, esse é um anti-imperialismo falso. Esse não é autêntico, esse não é verdadeiro. É verdadeiro aquele que pugna pela unidade, pela coesão das forças espirituais e materiais da nação. Eu recorro, nesses momentos, a alguns dos sermões do Padre Vieira. O sermão em torno das armas de Portugal contra as da Holanda, é um deles, e o outro sermão encomendado lá para as guerras de Portugal contra a hegemonia de Espanha, quando ele dizia que os combatentes não combatem apenas com as suas armas, eles combatem com a sua história, eles combatem com as suas tradições, eles combatem com as suas crenças, eles combatem com os seus valores, eles combatem com a confiança no passado e com a fé no futuro. Desprovida dessa energia espiritual, desprovida da homenagem aos que combateram no passado e dos sonhos para gerações futuras, nenhuma causa consegue se manter de pé.